Salve, salve, queridos alunos! Na aula de hoje nós vamos trabalhar ato inexistente e as nulidades em espécie no processo penal. E quando nós vemos aqui essa questão de nulidades em espécie, nós vamos verificar as nulidades que são mencionadas pelo Código de Processo Penal. Vocês têm que estudarem elas são muito importantes, por isso que nós vamos explorar na aula de hoje. E, claro, muito mais do que a leitura que você deve fazer do artigo 564 do Código de Processo Penal, é fazer uma leitura de todas as súmulas que tratam sobre as nulidades no processo penal. A primeira coisa que nós temos que saber é que, em se tratando de ato inexistente, o magistrado que visualiza a prática de um ato eivado de um vício tão grave que maculará todo o processo, o que ele deve fazer simplesmente é desconsiderar esse ato praticado. É dispensável a declaração de nulidade deste ato devido à gravidade do vício existente no processo. Então, por exemplo, imaginemos a situação em que um promotor de justiça ele esteja realizando uma audiência, presidindo uma audiência. Este ato é tão grave, senhores, que é dispensável a declaração de nulidade. Nesta situação específica, o juiz ele vai simplesmente dar prosseguimento ao processo e desconsiderar o ato praticado. Agora, veja bem, o grande problema que existe hoje é no tocante à certidão de óbito falsa, que ela é colocada no processo. Imagina a situação em que o Jobreval ele esteja praticando diversos crimes de roubo, latrocínio, e que ele contrate um advogado para colocar uma certidão de óbito falsa no processo. Este processo tenha transitado em julgado e, posteriormente, descobriu-se que essa certidão de óbito ela é falsa. Nesta situação em específico, claro, vocês sabem que a morte é uma causa de extinção da punibilidade. Então, nessa situação, obviamente, o magistrado vai arquivar o processo. Mas descobrindo-se que essa certidão de óbito é falsa, desdobra-se a partir de agora duas correntes em processo penal. Os que entendem e vão se posicionar pela possibilidade de declaração de nulidade absoluta e os que entendem se tratar de ato inexistente. As pessoas que alegam ser caso de nulidade absoluta são criticadas na medida em que não é possível mover revisão criminal pro societate. Ou seja, o promotor de justiça, que é a acusação, não poderá propor uma ação de revisão do caso. Ou seja, uma revisão criminal, nos termos do artigo 626 do Código de Processo Penal. Veja bem, revisão criminal não é um recurso. Mas aqui uma ação de impugnação autônoma, específica, para ser movida após o trânsito em julgado de decisões judiciais. Nesta situação, quem só pode mover ação revisional é réu e não Ministério Público. Então, senhores, o que é que nós temos que ter em mente nessa situação? Não será possível, uma vez considerado ser caso de nulidade absoluta, esta colocação da certidão de óbito falso no processo, a propositura de uma revisão criminal por parte do Ministério Público, porque revisão criminal só pode ser proposta pelo réu. Então existe essa crítica. E existe uma segunda corrente que indica ser caso de ato inexistente. Porque se for ato inexistente, dispensa a declaração de nulidade. O magistrado apenas considera o ato praticado e desarquiva o processo naturalmente. Estamos bem em relação a isso? O Supremo Tribunal Federal entende se tratar de ato inexistente. Então veja bem, uma posição favorável ao Ministério Público. O Ministério Público sempre alega ser caso de ato inexistente praticado. A defesa sempre vai alegar ser caso de nulidade. E como ela alega ser caso de nulidade, vai dizer que futuramente não é possível a
ação revisional por parte do Ministério Público, como chamamos entre nós, revisão criminal, nos termos do artigo 626 do Código de Processo Penal. Estamos bem em relação a isso? Então, ótimo, senhores. Nós vamos trabalhar então agora a questão das nulidades em espécie do Código de Processo Penal. Após aqui o controle cair da mesa, né? Então vamos lá. Essas nulidades em espécie, elas estão previstas nos incisos e alíneas do Código de Processo Penal. A primeira nulidade, eu vou aqui acompanhando pelo Código, dizendo as principais para vocês, e quando eu vou mencionar aqui as nulidades, eu vou dizer para vocês, olha, isso aqui é um caso de nulidade absoluta. Neste caso, é um caso de nulidade relativa, considerada pelos tribunais, considerado pela doutrina, e por aí você tem que procurar anotar estas informações. A primeira situação de nulidade que existe no processo é em relação à incompetência do juízo. Quando erra-se em relação à incompetência, ou seja, a ação era para ser proposta na Justiça Federal, foi proposta na Justiça Estadual. A ação era para ter sido proposta na comarca de Pau dos Ferros, foi proposta na comarca de Mossoró. Esta questão aqui é uma questão de nulidade absoluta ou de nulidade relativa? Este inciso mencionado pelo Código de Processo Penal é um caso de nulidade absoluta ou um caso de nulidade relativa? E a resposta é depende. Depende de quê? Da nulidade apresentada. Se for um caso de competência em relação à matéria, como foi este meu exemplo aqui empregado entre Justiça Federal e Justiça Estadual, é caso de nulidade absoluta. Se for um caso de erro quanto à competência funcional ou a competência por foro ou prerrogativa de função, também é caso de nulidade absoluta. Agora, por sua vez, ocorreu um erro quanto à distribuição, erro quanto à prevenção, erro em relação à competência territorial. Nestas situações, a nulidade será relativa. Estamos bem em relação a isso? Segundo caso, suspeição, nulidade absoluta. E aqui assim, por interpretação extensiva, impedimento também. Impedimento é caso de nulidade absoluta. Estamos bem? Então, ocorreu uma nulidade por motivo de suspeição ou impedimento, é caso de nulidade absoluta. Suborno. Então, um juiz ele recebeu propina para poder prolatar uma sentença. Nessa situação, nulidade absoluta também. Quando fala aqui, falta de representação. Esta representação ele está se referindo àquelas condições de procedibilidade da ação penal pública, nos casos de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Não tem representação, caso de nulidade absoluta. Quando ele diz aqui assim também, falta de requisição. Esta falta de requisição, ele está se referindo também a uma condição de procedibilidade da ação penal. Ou seja, só poderá prosseguir ou só poderá ser protocolada a ação penal com esta condição. Qual seja? A requisição. Aqui nós estamos diante da chamada dos crimes que exigem requisição. A ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Estamos bem em relação a isso? Caso de nulidade absoluta. Falta de exame de corpo de delito. Nulidade absoluta também. E veja bem, senhores, o Código de Processo Penal diz que quando a infração deixa vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito. Então não tem essa conversa. Não tem um exame e a prova testemunhal ela é inexistente, se ela não suprir a falta, é caso de nulidade absoluta.
né? Então veja bem, muitas vezes hoje o judiciário ele está trabalhando com a seguinte ideia: não tem corpo, não tem vestígios, não tem testemunha, mas ele está pegando provas adjacentes, às vezes uma oitiva de testemunha, e outros indícios que possam levar à conclusão de uma prova. Então eles costumam levar em consideração não apenas a prova testemunhal para poder suprir a lacuna, a ausência da prova pericial, mas não só a prova testemunhal, como outras provas também. É esse o entendimento dos tribunais superiores e o que os tribunais vêm aplicando. Agora, pelo CPP, a rigor está errado, tá? Porque aqui é caso de nulidade absoluta. Então veja bem, é isso que é posto pela disciplina do Código de Processo Penal. Não obstante hoje serem estas discussões ventiladas nos tribunais superiores, inclusive por algumas doutrinas. Faltar advogado, nulidade absoluta. Intervenção do Ministério Público, não manifestada. Muito bem, ação penal pública, nulidade absoluta. Ação penal privada, nulidade relativa. Prazos concedidos à acusação e à defesa, nulidade relativa. Esses prazos aqui, por exemplo, apresentação de alegações finais. Então, o prazo não foi concedido, tem que comprovar o prejuízo, nulidade relativa. Citação do réu, nulidade absoluta, né? No caso aqui da citação circunduta, que gera nulidade absoluta. Ausência de interrogatório, nulidade absoluta. Ausência de pronúncia, nulidade absoluta. Mínimo de 15 jurados, nulidade absoluta. Nenhum júri pode ser realizado com menos de 15 jurados. Nem que a defesa chegue para poder conversar com o Ministério Público. Olha, o meu cliente ele está querendo dispensar. Ele, inclusive, firma o compromisso de não recorrer futuramente caso a decisão lhe seja desfavorável. Não tem conversa. Isso não pode ser realizado de forma alguma, porque vai gerar lá na frente nulidade absoluta. Tá? Intimação. Caso também ausência de intimação, nulidade absoluta. Tá? Então tem que existir esse tipo de nulidade. Tá? Deixar de proceder ao reexame necessário, chamados recursos de ofício. Nessa situação, a súmula 423 do STJ, ela chega a mencionar que o processo não transita em julgado enquanto não for realizado o reexame necessário. Então é como se o ato em que determinou-se o trânsito em julgado de uma sentença, de uma decisão, ela não existisse. Há este posicionamento doutrinário, em não chamar esse caso nem de nulidade absoluta e nem de nulidade relativa. Por exemplo, a sentença que concede habeas corpus. Nessa situação, o magistrado de primeiro grau deve remeter essa decisão para ser analisada pelo Tribunal de Justiça. Se esta decisão, ela simplesmente, depois que não existe nenhum tipo de recurso em relação a ela é arquivada, esta decisão arquivada, ela deve ser desconsiderada, porque não ocorreu o reexame necessário que deveria ter ocorrido. Então é como se fosse aqui um caso de ato inexistente que a doutrina trabalha. E nós temos um último caso aqui, que trata sobre nulidades genéricas, que está lá no inciso 4, do artigo 564 do Código de Processo Penal. Mas antes só um detalhezinho, porque o pacote anticrime, ele trouxe também a situação em que quando a decisão judicial ela não for fundamentada, também será caso de nulidade absoluta. É um caso de nulidade.
e a nulidade vai ser absoluta. Veja bem, o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, trouxe essa previsão aqui no artigo 564 do Código de Processo Penal. Mas também ele apontou agora os casos em que a sentença ela não será fundamentada. Quando, por exemplo, deixar de seguir uma súmula pacífica, uma súmula já consolidada nos tribunais superiores, uma súmula vinculante. Por exemplo, ele apenas mencionar dispositivos, expressões de conteúdo jurídico indeterminado e não relacionar com o caso concreto. Isto hoje é considerado e está escrito no CPP como uma sentença não fundamentada. E cuidado, isso não está suspenso lá pela decisão do Fux, não, tá? O que está suspenso é o juiz de garantias, tá? Artigo 3º A, B, C, D e E. Estamos bem em relação a isso? E o último caso aqui é o caso do inciso 4, que vai tratar sobre nulidade genérica, afirmando que também haverá nulidade quando não for observada uma formalidade que constitua a essência do ato. Nessa situação nós vamos ter caso de nulidade relativa. E eu posso te trazer exemplos. O Código de Processo Penal, ele aponta uma sequência para a oitiva de testemunhas, de tal forma que, primeiramente, se escuta a testemunha de acusação e depois a testemunha de defesa. Quem arrola é quem pergunta. Então, primeiramente, se escuta a testemunha de acusação. Então, pergunta primeiro a acusação, depois a defesa e por fim o juiz para fins de esclarecimento. Cuidado, que o NUT ele entende que o juiz ele pergunta primeiro, tá? Estamos bem em relação a isso? E se for testemunha de defesa? Quem arrola é quem pergunta primeiro. Primeiramente pergunta o advogado, depois o Ministério Público e por último o juiz para fins apenas de esclarecimento. É isso que entende a doutrina majoritária. Mas se eu inverter as ordens das perguntas aqui, é caso de nulidade? É caso de nulidade, porque foi deixado de observar uma formalidade que está descrita no Código de Processo Penal, uma formalidade que é da essência do ato. Só que a parte tem que provar o prejuízo. Nessa situação, nulidade relativa. Quer ver outro exemplo? Identidade física do juiz. Artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. O juiz que presidiu a instrução criminal deverá prolatar a sentença, salvo se tiver licenciado, se tiver com enfermidade, por aí vai. Então, nessa situação, ele estaria dispensado de sentenciar. Caso não se enquadre nessas exceções e o magistrado tenha presidido a instrução e o outro tenha prolatado a sentença, essa situação específica, temos um caso de nulidade. Só que a parte tem que provar o prejuízo para que necessariamente esta nulidade ela seja declarada pelo tribunal. Estamos bem em relação a isso? A última situação que eu queria apontar aqui para vocês são os crimes funcionais. Veja bem, quando é praticado um crime de responsabilidade do funcionário público, o Código de Processo Penal ele estabelece um rito para poder ser seguido. Então o que é que acontece? Oferecimento da denúncia, e após o oferecimento da denúncia, o magistrado deve mandar notificar o funcionário público para contestar esta denúncia que foi proposta. Se o magistrado receber essa denúncia após a defesa preliminar proposta pela defesa,
ou pelo próprio funcionário público, ele irá determinar a citação do funcionário público para poder apresentar a resposta à acusação. Sim, é isso que você ouviu. São duas defesas. Veja bem, esta defesa preliminar é uma defesa onde eu vou contestar preliminares suscitadas algum defeito que ocorreu lá na peça acusatória. Por exemplo, nessa defesa preliminar aqui, eu posso falar que a petição ela é inepta. E desde já, depois que eu fizer essa defesa preliminar, os autos vão para o juiz e o juiz vai dizer se essa petição ela é inepta ou não, se tem justa causa ou não. Se tiver justa causa e ela for uma petição, uma denúncia apta, vai abrir um novo prazo para o funcionário público, agora sim, se defender sobre tudo, inclusive sobre o mérito. Então, estamos bem em relação a isso? Então, o que é que nós estamos aqui? Nós temos aqui posto, de acordo com o Código de Processo Penal, oferecimento da denúncia nos crimes de responsabilidade do funcionário público, por exemplo, peculato. Depois, o juiz notifica a parte, no caso, o funcionário público, para poder apresentar a defesa preliminar e aqui somente contestar algum defeito processual da denúncia. Não existindo, o juiz vai mandar citar a parte, e aqui vai existir processo, propriamente dito, para que o funcionário público já denunciado, já acusado, possa ventilar toda a defesa processual e toda a defesa material, a defesa de mérito. Conseguimos entender isso? Este rito, ele existe no Código de Processo Penal. Estamos bem? O STJ tem uma súmula famosa dizendo que quando existe inquérito policial, essa notificação ela é dispensada. Só que este não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Depois dessa súmula do STJ, o STF disse que a notificação do funcionário público ela é exigida. Então, cuidado com isso. Se por acaso o juiz deixar de notificar o funcionário público para poder apresentar defesa preliminar, ou defesa prévia, haverá nulidade. E a nulidade aqui é relativa. Por que isso? Porque o juiz estará deixando de observar um ato que a lei considera como essencial, que é a notificação do funcionário público para apresentar a defesa preliminar. Estamos bem em relação a isso? Então, cuidado, o posicionamento do Supremo é no sentido de que o juiz deve determinar a notificação do funcionário público para apresentar a defesa preliminar. Muito embora futuramente ele apresentará a resposta à acusação. Estamos bem em relação a isso? Desejo a todos felicidade, um bom estudo sobre nulidade. Deus seja louvado.